As torcidas vêm colorindo cada vez mais os estádios de futebol com fogos de artifício. Sabemos que as cores desses fogos são devidas à presença de certos elementos químicos. Um dos elementos mais usados para obter a cor vermelha é o estrôncio, Z igual a 38, ou seja, número atômico igual a 38. Que, na forma de íon estrôncio 2+, tem a seguinte configuração eletrônica. Então, aqui, ele não está pedindo para a gente a configuração eletrônica do estrôncio. Ele está pedindo a configuração eletrônica do íon estrôncio 2+. Mas antes de fazer a configuração eletrônica do íon, a gente precisa fazer do átomo. Por quê? Porque a partir da configuração eletrônica do átomo que nós vamos transformar ele em íon. Então, vamos lá. Vamos montar aqui a configuração eletrônica para o átomo de estrôncio antes dele virar um íon. Se o número atômico dele é 38, isso significa que ele tem 38 prótons e 38 elétrons na sua estrutura. Então, a gente vai distribuir 38 elétrons do estrôncio na eletrosfera dele. Como que a gente faz isso? A gente usa aquele diagrama de Pauling. Por quê? Essa distribuição usando o diagrama de Pauling dá para a gente, na ordem crescente de energia, os elétrons dessa eletrosfera do estrôncio. Então, aqui, todos eles, se a gente reparar, começam no 1s2, ou seja, o subnível 1s é aquele que apresenta a menor energia possível. E dentro desse subnível, a gente consegue colocar apenas 2 elétrons, que foi o caso aqui. No máximo, 2 elétrons. Então, todo subnível S ele pode apresentar no máximo 2 elétrons. Todo subnível P ele apresenta no máximo 6 elétrons. Isso é a capacidade do subnível. Então, a gente consegue distribuir os elétrons de acordo com essa capacidade específica de cada subnível que ele possui. Então, vamos lá. Para o estrôncio, que tem número atômico 38, como é que vai ficar a distribuição dele? Primeiro subnível, 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui, a gente precisa sempre fazendo a conferência. Até aqui, nós temos 10 elétrons no total. Precisamos ainda terminar de fazer a distribuição dos 28 restantes. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10. Repare, então, que o subnível 10 tem, no máximo, 10 elétrons de capacidade. 4p6, 5s2. Então, vamos lá, vamos fazer o confere. Até aqui, a gente tem 38 elétrons, mas vamos conferir? Aqui nós temos 10 elétrons, como a gente já tinha visto. Aqui nós temos mais 10 elétrons, porque se a gente contar aqui, ó, 2 mais 6 mais 2 mais 10 elétrons. Aqui nós também temos 10 elétrons, porque nesse subnível ele sozinho comporta 10 elétrons. E aqui nós temos os 8 elétrons restantes para o nosso átomo de estrôncio. Então, beleza. Já fizemos a distribuição eletrônica do átomo de estrôncio e colocamos todos os 38 elétrons ali. Agora, vamos analisar o íon que ele nos deu. O estrôncio 2+, é um íon. Então, analisando esse estrôncio 2+, vamos dar uma olhadinha aqui na carga dele. Primeira coisa, a gente tem duas informações aqui. Se essa carga é positiva, significa que esse estrôncio ele perdeu elétrons. Por que significa que ele perdeu elétrons? Porque elétron é carga negativa. Então, toda vez que você perde algo negativo, você fica mais positivo. É como se você estivesse se livrando de algo muito ruim. Pensa numa energia negativa aí que você se livrou. Então, quando você se livra de algo negativo, você fica mais positivo. Então, é a mesma coisa aqui do estrôncio. Se ele está com uma carga positiva, significa que ele perdeu elétrons. Então, se ele tem uma carga 2, significa que 2 elétrons foram perdidos em algum processo pelo qual ele passou, que nesse caso não vai importar para a gente. Então, aqui a gente sabe que o estrôncio era um átomo, como está aqui em cima, na nossa distribuição eletrônica que nós fizemos, e esse átomo, ele
perdeu 2 elétrons. Da onde, então, eu preciso agora analisar a distribuição eletrônica. Da onde, então, eu vou retirar 2 elétrons do estrôncio? Nós sempre iremos retirar os elétrons da camada mais externa. Por quê? Os elétrons da camada mais externa são aqueles que não estão tão intimamente ligados com o núcleo desse átomo. Então, eles vão ser removidos mais facilmente. Como que a gente identifica, então, a camada mais externa olhando para a distribuição eletrônica? Se a gente reparar, tem uns númerozinhos aqui na frente, ó, de cada subnível. Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Esses números aqui indicam o nível ou a camada onde cada um desses elétrons estão. Quanto maior esse númerozinho, significa que o meu elétron está numa camada mais externa. É como se o estrôncio, o núcleo dele estivesse aqui, de uma maneira muito simples aqui representando. Aqui a gente tem a camada 1, aqui a 2, aqui A3, aqui A4 e aqui A5, de uma maneira muito simplista. Significa que os elétrons que estão aqui na camada 5 têm muito menos relação, têm muito menos afinidade ou proximidade com o núcleo do que os elétrons que estão anteriores a ele. Então, esses elétrons aqui do final vão ser mais facilmente removidos. Então, aqui, se nós precisamos perder ou retirar 2 elétrons do estrôncio, esses 2 elétrons vão sair daqui. Por quê? Porque a camada 5 é a camada mais externa e ela tem os 2 elétrons que a gente precisa. Então, é só a gente vir aqui e a gente excluir esse subnível. Então, a minha distribuição eletrônica do estrôncio 2+, é exatamente igual à distribuição eletrônica do átomo, perdendo 2 elétrons. Então, é como se, ao invés de distribuir 38 elétrons, eu agora vou distribuir 36. Então, se a gente fizer a contagem de novo aqui, ó, 10 mais 10 mais 10 deu 30, mais os 6 que ficaram, 36 elétrons. Quando a gente olha aqui para as alternativas, a única que seria possível marcar é a letra A. Beleza? Se tiver ficado alguma dúvida, não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários. Curte e compartilha esse vídeo, porque isso vai me ajudar a entender que você super curtiu esse conteúdo e também isso pode ajudar outras pessoas também. Tranquilo? Um beijo e te vejo no próximo vídeo.